Cristãos ao redor do mundo estão em alerta máximo com os acontecimentos atuais, especialmente em Israel. Basta olhar as manchetes. Você viu o que está acontecendo? Pense nisso. Hoje cedo, ao acordar, vi as notícias mostrando que a guerra em Israel está esquentando novamente. Há novos conflitos surgindo, colocando em risco a própria existência do país. Israel está acelerando suas ações militares em várias frentes. Ontem, aviões israelenses atacaram dezenas de alvos no Iêmen, como resposta a um ataque com mísseis lançado pelos hostis contra o aeroporto Ben Gurion. E não para por aí. Temos outro ponto de preocupação. Dois países com grande poder nuclear, Índia e Paquistão, se estão lado a lado na corrida armamentista. A Índia possui 172 ogivas nucleares. O Paquistão tem 170. Recentemente, um oficial paquistanês declarou a Al Jazeera: "Nossas bombas nucleares não foram feitas para ficar expostas em museus." Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que a guerra entre Rússia e Ucrânia continua. Mas por que isso importa? Porque a Bíblia nos ensina que não devemos olhar apenas para um sinal quando falamos dos últimos dias. Ela diz que haverão terremotos, fome, doenças, guerras, rumores de guerra, engano, imoralidade, esfriamento do amor, e perseguições. O mundo espiritual também está em guerra. O pastor John Piper comentou algo interessante. Em Efésios 2 versículo 2, Satanás é chamado de o príncipe da potestade do ar, e não sabemos exatamente o que isso significa. Mas sabemos que ele não é Deus. Não é onipresente e não está em todos os lugares. Não é onisciente e não sabe tudo. Mesmo assim, ele influencia o mundo através de seus demônios, que espalham mentiras e tentações. Efésios 6 versículo 16 diz que ele lança flechas inflamadas, ou seja, pensamentos e tentações que nos atacam na mente e no coração. Satanás, o Deus deste mundo, tem uma estratégia. Ele cega a mente das pessoas para que elas não enxerguem a luz de Cristo. Segundo Coríntios 4 versículo 4. Uma das táticas mais perigosas do diabo é fazer com que o pecado pareça normal. Quando estamos sensíveis ao pecado, sentimos logo que algo está errado. Mas, se formos expostos a ele todos os dias, em músicas, filmes, conversas e atitudes, com o tempo paramos de sentir incômodo. Aceitamos aquilo como parte da vida. Exemplo. Alguém que tem medo de cachorro, mas convive com eles frequentemente, com o tempo perde o medo. O mesmo acontece com o pecado, dele vai se tornando familiar, até não parecer mais errado. O plano do inimigo é ocupar sua mente. Se não for com imoralidade sexual, será com jogos, vícios ou orgulho. Se ele conseguir fazer você amar mais os prazeres do mundo do que a Deus, ele terá te cegado para o amor e a graça de Cristo. Mas atenção, o diabo não está no controle. Deus é soberano. Satanás só age dentro dos limites que Deus permite. E um dia, como está escrito em Apocalipse 20 versículo 10. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado para sempre. Vai chegar o dia em que ele será destruído para sempre. Cristo reinará eternamente. E nós, se perseverarmos, estaremos com Jesus para sempre. O que fazer até lá? Rejeite as mentiras do mundo. Não aceite como normal aquilo que a palavra de Deus condena. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Somente Jesus tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. Jesus nos alertou em João 15, 18 a 19. Se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que me odiou primeiro. Porque vocês não são do mundo, o mundo os odeia. Este mundo não está alinhado com os valores de Deus. Enquanto o reino de Deus prega amor, verdade e santidade, o mundo valoriza prazer, mentiras e egoísmo. Por isso, o espírito que domina este mundo é o espírito do anticristo. O mundo tenta normalizar o pecado, dizendo: sexo fora do casamento é normal. Pecado não tem consequência. Dinheiro e fama trazem felicidade. Você não precisa acreditar em Deus. Tudo isso são mentiras para afastar as pessoas de Jesus. O inimigo está tentando esconder Jesus de quem ainda não crê.
Mas em Lucas 22 versículo 31, Jesus nos alerta. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Ou seja, Satanás quer testar, abalar e confundir você. Mas se estivermos firmes em Jesus, nada nos abalará. Resista ao inimigo. Fique alerta. Busque ao Senhor. E permaneça firme, porque Jesus já venceu e com ele, você também vencerá. Satanás quer destruir sua fé e atrapalhar seu propósito. No Evangelho, vemos que Satanás queria peneirar Pedro como trigo. O que isso significa? Ele queria abalar Pedro, fazer com que desistisse, se desanimasse e não cumprisse o plano de Deus para a sua vida, que era pregar o Evangelho ao mundo. Como cristãos, precisamos viver de um jeito que a luz de Cristo brilhe intensamente através de nós, para que o inimigo não consiga manter ninguém cego para a verdade. Nosso compromisso com Deus deve ser total. Sempre em chamas por Ele. Nunca mornos. Nunca com um pé no mundo e outro no reino. Ore para que o Senhor mantenha o fogo dentro de você aceso, forte e visível, de um jeito que qualquer pessoa, até mesmo quem não crê, possa ver Jesus em sua vida. Não viva no piloto automático. Muita gente vive apenas levando a vida, sem perceber os pontos cegos espirituais que os afastam de Deus. Mas quanto mais barulho houver no mundo, mais forte precisa ser nosso clamor por Jesus. Tenha paixão por Cristo. Tenha fome de Jesus. Tenha sede por sua presença. Esse fogo em você pode ser o que vai levar alguém a se entregar a Cristo. O medo é um espírito, não apenas uma emoção. Segundo a Timóteo 1 versículo 7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. A versão ampliada da Bíblia explica ainda melhor. Deus nos deu um espírito de coragem, amor e domínio próprio, sumamente calma, controlada e equilibrada. Ou seja, o medo não vem de Deus. O medo é um espírito que sabota a sua fé, que paralisa a sua alma. É uma das armas mais usadas pelo diabo, porque enche a mente e o coração com dúvidas, angústia e fraqueza. Mas você não precisa aceitar o medo. Como filhos de Deus, precisamos reconhecer o espírito do medo e expulsá-lo. Deus me deu um espírito de poder, amor e mente sã. Declare isso até que sua fé se fortaleça. Ore contra o medo. Repreenda a ansiedade, o pânico, a dúvida. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Cristo. Quando sua vida está firmada na palavra de Deus, o medo não encontra espaço. A fé cresce e o medo desaparece. Fé e medo não andam juntos. São opostos. Um destrói o outro. Por isso, lembre-se. Deus não te deu medo. Ele te deu coragem. Deus está com você. Ele luta por você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46 versículo 1. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121 versículo 1 e 2. Mas mesmo com essas promessas, precisamos estar vigilantes. A Bíblia nos alerta. Estejam sóbrios e atentos. Por quê? Porque o inimigo é como um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, o que você faz quando sabe que um ladrão vai invadir sua casa? Você se prepara. Você tranca as portas. Você reforça a segurança. Você não dorme desprevenido. Prepare sua vida espiritual. Organize sua casa interior. Faça um inventário do que tem ocupado seu tempo. Com quem você tem andado? O que você tem assistido, ouvido, alimentado sua alma? Não dê brechas ao inimigo. Não abra portas para ele. Cubra-se com a presença de Deus. Arme-se com a palavra. Arme-se com oração. Cubra-se com o sangue de Jesus. Permaneça à sombra do Onipotente. Vista toda a armadura de Deus. Ande no Espírito. Viva pelo Espírito. Produza frutos do Espírito. Essa é a vida cristã verdadeira e guiada totalmente por Deus. E como fazer tudo isso na prática?
A resposta está em uma única pessoa, o Espírito Santo. Não é o pastor, o pregador ou o líder espiritual que muda a sua vida. É o Espírito Santo quem convence, transforma e sustenta você. Você tem dúvidas como estas? Como não voltar aos antigos pecados? Como vencer desejos errados? Como viver como um cristão firme e corajoso? A resposta é a mesma. O Espírito Santo te ajudará. Ele te dará força para resistir. Ele te ensinará a vontade de Deus. Ele te encherá de poder e autoridade. Mas isso exige uma decisão sua. Você está disposto a se encher do Espírito? A entregar tudo a Deus? A deixar que Ele dirija completamente sua vida? Então ore hoje. Peça. Espírito Santo, me encha. Me ajuda a viver no centro da vontade de Deus. Que eu seja guiado por Ti todos os dias. E lembre-se. Deus não te deu um espírito de medo. Ele te deu poder, amor e mente sã. Ele está com você, e a vitória é certa. Deus te abençoe, deixe seu e inscreva no canal.